Não liga. Boa noite a todos, boa noite, Jaqueline, boa noite aos nossos amigos aqui presentes, aos online aqui, né, os internautas. Esse pedido foi dado hoje pela Tatiana, internautas. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos recomeçando. Nós vamos pegar desde a introdução feita pelo Herculano Pires, que é o tradutor. Essa é uma das traduções do Livro dos Espíritos, do francês para o português. Foi feita pelo Herculano Pires. E ele faz uma introdução assim, bem interessante, que dá várias dicas sobre o Livro dos Espíritos. Então, a gente vai passar pela introdução dele. Depois, nós vamos entrar na introdução do Livro dos Espíritos, propriamente, para depois começar a primeira questão. Então, nós temos uma longa caminhada até chegar lá na primeira questão. E aqui, na continuação de hoje, nós falamos da semana passada, no momento em que está falando da filosofia espírita. E lá no finalzinho já desse item, né, da filosofia espírita, ele diz assim: o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica. Está falando da filosofia espírita, né? O diálogo. Por tudo isso, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar um filósofo profissional, tinha muita razão ao afirmar no capítulo 6 da conclusão, referindo-se ao Espiritismo: sua força está na sua filosofia, ao apelo que faz à razão e ao bom senso. Então, a Tatiana terminou um estudo aqui agora do Evangelho, chamando a atenção exatamente para isso, para a razão e para o bom senso, em relação à interpretação dos ensinamentos que estão chegando para nós. Certo? Então, essa é uma proposta da doutrina. Que nós, em qualquer ensinamento, qualquer informação que nós recebemos, qualquer instrução, submeter à razão e ao bom senso. A razão é o nosso raciocínio alimentado pelo conhecimento, pela instrução. E o bom senso, que é de cada um, é a capacidade que cada um tem de fazer a interpretação dentro do seu nível. Quer dizer, ficou que nós estamos no piso, né? Então, o nosso nível ainda é o piso, não é o teto, né? Então, o bom senso vai nos levar a isso. Fazer uma interpretação que não pode ser considerada como verdade absoluta, porque nós estamos ainda aprendendo. Do mesmo jeito, analisar as informações considerando que os espíritos que conseguem se comunicar conosco assim, mais diretamente, eles ainda realmente não são também espíritos puros, como nós não somos. Porque os espíritos puros falariam pouco, como falaram pouco nas respostas ao Kardec. E ao falar pouco, para nós fica faltando esclarecimento ainda, porque nós precisamos de muito mais informação, muito mais explicação para conseguir entender as coisas. Então, é importante que a gente considere tudo isso. É o que ele fala, então, né? A força do Espiritismo está na sua filosofia, ao apelo que faz à razão e ao bom senso. Aí a gente vai partir para o item que ele chamou de dialética espírita. Eu acho esse nome aqui muito bonito, tá? Simpático. Dialética. Vocês estão achando? Eu acho legal esse negócio de dialética, né? É difícil de entender o que significa dialética, né? Ele fala assim: o método dialético é o processo natural do desenvolvimento, tanto do pensamento como de todas as coisas. Claro, né? É filosofia, é assim mesmo. Você fala de dialética, explica dialética, mas ainda não fica claro, não. É filosofia, é mais ou menos assim. Aí, mais embaixo, aqui, no final desse assunto, ele vai falar assim:
repetindo isso, né? O método dialético é o processo natural do desenvolvimento tanto do pensamento como de todas as coisas. Então, o método dialético está relacionado com o diálogo, com o raciocínio lógico. Quando você dialoga, você troca informações, troca ideias, troca conhecimentos. Aqui vem um ponto importantíssimo, especialmente para os dias atuais. Não tem como você trocar conhecimento com uma pessoa que pensa exatamente igual. Então, o que é o bacana disso aqui? Que é uma proposta desafiadora para os tempos, para todos os tempos, que vai fazer esse desenvolvimento tanto do pensamento como de todas as outras coisas. Que é exatamente conseguirmos dialogar sobre temas controversos. Na verdade, não são os temas, são as interpretações. Então, nós temos uma mesma coisa para estudar. Eu interpreto de um jeito e o Delano interpreta de outro. A proposta é que eu me proponha a aprender com o jeito que ele interpreta e ele se proponha a aprender com o jeito que eu interpreto. Aí nós vamos conversar. Um passa uma ideia e o outro passa outra ideia. E aí entra o Geraldo aqui, a terceira ideia, e nós vamos conversar sobre essas ideias, dialogando, conversando. Cada um ouvindo o outro, sem contestar o outro, mas cada um passando a sua própria ideia, a sua própria interpretação. Depois nós vamos lá no silêncio do nosso dia a dia, ou então do travesseiro, aí nós vamos assimilar todas as ideias e vamos tirar a conclusão comparando, de acordo com o bom senso, com a lógica do dia a dia. Essa seria a melhor maneira. Inclusive, vai diretamente de encontro ao que a Tatiana trouxe, da questão do falso profeta. O que é falso profeta? Ou seja, o falso profeta é um apelido que nós pusemos numa pessoa que tem uma ideia que é diferente, que parece errada, que parece contraditória. De repente vai ser mesmo. Mas por que ele é falso? Porque eu me permiti ser enganado com a informação que ele trouxe, porque a informação que ele trouxe, ela veio, me pegou na minha ignorância e fez com que eu agisse de uma forma que é contrária ao que eu gostaria. Mas eu só sei que eu agi contrário depois que eu fiz e me dei mal. Aí o que eu fiz? É um falso profeta, porque ele me induziu a fazer uma coisa errada. Mas eu me permiti ser induzido a fazer uma coisa errada, porque antes de analisar a informação, eu agi. Entenderam a delicadeza aí da situação? Então, aí vai dar alguns exemplos aqui, né? Ele fala assim, Hegel definiu a estrutura e a função do diálogo, identificando as suas leis com as do próprio ser. Ele falou de tese, de antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. Então, tem a ideia, né? Ou vamos dizer assim, o esclarecimento, ou a exposição. Tem a antítese, que seria o contrário, né? Pelo menos eu entendi assim, se alguém quiser corrigir, fica à vontade. Mas entendi assim, a antítese seria o contrário, ou o outro lado, uma outra visão da tese. Né? E tem a síntese, que é o resumo, é isso? A síntese seria o resumo. Né? Eles falam que os sábios falam pouco, usam poucas palavras e ensinam muito. Né? Então, por exemplo, quando Kardec, numa pergunta proporcionalmente longa, né, qual o meio prático mais eficaz para ser feliz nessa existência e resistir aos arrastamentos do mal?
Pergunta nossa, que o Kardec fez nos representando, tá? Falou um monte de coisa, né? O que o Santo Agostinho respondeu? O sábio da antiguidade já disse, conhece a ti mesmo. Ou seja, a resposta é essa. Conhece a ti mesmo. Atendeu? Não. Aí ele fala, mas como que eu vou me conhecer? Qual é o meio que eu vou utilizar para me conhecer? Então, a síntese para nós ainda não serve, porque nós estamos em fase de aprendizado. Precisamos conversar muito, precisamos ler muito, nos instruir muito, para que depois de instruídos, poucas palavras nos façam lembrar do muito que nós já aprendemos, e aí o entendimento vem com mais facilidade. Então, isso está dizendo que é bem a proposta da doutrina. Então, ele fala que o Hegel trabalhou o diálogo dessa forma, depois ele vai falar que mais tarde o Marx e o Engels, Marx, né? Marx e Engels, esse povo, esses alemães, esse pessoal daquele lado lá, né? Até o nome deles é difícil de gente ver. Então, tem um aqui que chama Julius Wellhausen Hamelin. O outro chama Friedrich Engels. A explicação de como pronuncia é mais difícil do que a própria leitura do nome em português mesmo, né? E tem o Karl Marx, que já é mais simples. Todos eles viveram mais ou menos na época do Kardec, tá? Então, são filósofos, eles têm várias qualificações. Tiveram várias manifestações do conhecimento, da sabedoria que eles desenvolveram naquele tempo lá. O Marx e o Engels, em especial, eles desenvolveram lá o socialismo científico, né, que foi bem para o lado do comunismo. E aí, antes da gente entender a filosofia deles e qual foi o centro do ensinamento deles, para ver o que pode ser ensinado, nós ficamos com alguns comportamentos que são, às vezes, trazidos para nós, especialmente do Marx, e que nós não vamos estudar qual foi o ensinamento, a filosofia dele, para distinguir por nós mesmos o certo e o errado, mas ficamos, às vezes, com interpretações e comportamentos que são atribuídos à teoria deles, à filosofia deles, e que, às vezes, são contrários ao bom senso até destes momentos que nós estamos vivendo. Então, não é uma questão, virou uma questão política. Né? A questão do comunismo, que hoje, aí, do socialismo, virou uma questão política. Mas antes de permitir que vire uma questão política, antes de tratar assim, é preciso ver como uma questão filosófica. E fala, então, que o Marx e o Engels deslocaram o diálogo dessa concepção antológica para lhe dar um sentido materialista e revolucionário. Ok. Eles estão errados por dar um sentido materialista e revolucionário? Não. Eles deram o sentido que eles achavam de acordo com a crença deles naquele momento. Nós podemos chamá-los de falsos profetas? Não. Nós podemos dizer que eles tinham a tese deles, a teoria deles. Se a teoria deles era materialista e a que nós estamos desenvolvendo com o Espiritismo é espiritualista, então a teoria era contrária à nossa. Hein? Antítese. O materialismo é o espiritualismo. Exatamente. É o que Herculano está tentando nos explicar. Exatamente. Entenderam? Então, aí tem gente para completar. O bacana é isso. É a gente pegar as ideias, trabalhar as ideias. Aliás, nosso estudo é estudo participativo, né, gente? Pode participar à vontade. Tá? Entenderam? Aí, o que a gente faz com o ensinamento desse pessoal? Bom, o cara era materialista. O tema de hoje é falso profeta. Era um falso profeta? Não. Ele tinha o assunto dele, a explicação dele, o conhecimento dele. Foi importante esse conhecimento, porque quando você tem dois extremos,
a tese e a antítese, você tem material para você trabalhar, né? Aí você vai trabalhar e vai chegar à sua conclusão. Vai pegar o seu aprendizado e vai escolher para você o que você acha que é o melhor. Nós estamos escolhendo a tese espírita. Então, ele fala, coube a Hamelin, Julius Wellhausen Hamelin, viveu de 1844 a 1918, alemão, estudioso, bíblico e orientalista. Então, ele fez a antítese da teoria do Karl Marx e do outro aqui do... Isso. Entendeu? E aí, o que ele fez aqui? Ele fala aqui, né? Peraí que eu perdi. Hamelin, entretanto, coube a Hamelin, entretanto, defini-lo em seu aspecto mais fecundo como um processo de fusão necessária da tese e da antítese na produção de uma nova ideia ou nova tese. Aí ele fala, este, a nosso ver, é o processo dialético do Espiritismo, que, em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no Livro dos Espíritos. Então, olha que bacana isso. Qual a percepção que a gente tem aqui? É que o Espiritismo não veio para discutir nem com um nem com o outro. Ele vem trazer informações para nós que vão trazer o equilíbrio. Nós vamos encontrar o equilíbrio para aprender a conviver com todos os níveis de informações e escolher quais são as melhores para nós, para o nosso momento, inclusive. E aprender a separar os momentos. Então, tem situação que você vai viver com uma determinada informação. Tem situações que você vai viver com outras. Se nós somos espírito, temos corpo físico, os encarnados, e temos um corpo que é semimaterial, quer dizer, ele é espiritual por um lado e físico por outro. Então, esse corpo semimaterial, que nós chamamos de perispírito, ele está intermediando e, ao mesmo tempo, ele faz um equilíbrio entre matéria e espírito, corpo e espírito. Quando o Espiritismo enfatiza a importância do perispírito, inclusive do conhecimento dele, ele está mostrando para nós exatamente a necessidade de nós vivermos em harmonia com a vida material e com o espiritual. Não tem como condenar um ou outro. É preciso ter harmonia com os dois. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, né? Cuidar do corpo e do espírito. Cuidar da vida material e da vida espiritual. Então, os dois são importantes. Todas as informações são importantes. Nós vamos escolher qual a informação que vai nortear a nossa vida num determinado momento. Ok? Quem quiser falar, pode falar, né? Nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do incognoscível. Palavra bonita também, né? Para interrogá-lo. Incognoscível é o considerado impossível de se conhecer, extremamente difícil de conhecer, impossível de conhecer. Aí ele fala, com toda a segurança do homem moderno, nas bordas do abismo do incognoscível, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele e, afinal, arrancar-lhe os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos.
é o papel do Kardec com a doutrina espírita. Ele foi no que era considerado inacreditável, impossível, miraculoso, demoníaco. Tem uma série de teses a respeito do que o Espiritismo fez. E até hoje essas teses ainda existem. Ainda trata o Espiritismo dando todos esses adjetivos aí, sem procurar entender a essência de cada colocação dessa. Né? Esse é o ponto que ele está chamando a atenção. Sócrates ouvia as vozes dos seus daimon e discutia com o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso. Foi mais longe, dialogando com todo o mundo invisível, analisando rigorosamente as suas vozes, ouvindo inferiores e superiores para descobrir as leis desse mundo, as formas de vida nele existentes, o mecanismo das suas relações com o nosso. Essa é a proposta do Kardec e da doutrina. Quer dizer, passou isso para a doutrina traz para nós todos esses requisitos aqui e todas essas informações importantes de como nós devemos nos comportar como espírita e mostrou para nós, mais tarde, né? Mais para frente, e vai mostrar para nós que tudo isso está em perfeito acordo com o Evangelho de Jesus. Então, ele vem, 19 séculos depois, trazer uma doutrina que está de acordo com o Evangelho de Jesus. E aí vem o próximo item que fala da legitimidade do livro. Ao publicar a Gênesis em 1868, o Kardec pôde acentuar que o Livro dos Espíritos, lançado 10 anos antes, continuava tão sólido como então. Hoje, 165 anos depois, continua tão sólido como então. Se o Livro dos Espíritos tinha pouca informação ainda sobre o Evangelho, sobre o desdobramento do Evangelho propriamente, o desdobramento do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, a sequência, até na Gênesis, por exemplo, foi quando ele lançou a Gênesis, que poderia, vamos dizer, constatar as possíveis contradições entre a doutrina que chegava, que parecia para os religiosos da época, coisa demoníaca, quando vem o Evangelho segundo o Espiritismo como terceira obra, depois vem o céu e o inferno, que vai mostrar, vai fazer uma relação profunda entre as informações de céu, de inferno, de paraíso, de castigo, de purgatório, de justiça divina. Ele faz entrevistas, no final, na segunda parte do livro Céu e Inferno, com os espíritos e recebe informações de diversos níveis de espíritos. Quando ele chega na Gênesis, os espíritos vêm trazendo propostas consideradas científicas, porque utilizou a ciência comum para explicar muita coisa que a própria religião não tinha conseguido entender ainda e estava, inclusive, em conflito com a ciência, porque a ciência provava coisas que a religião não queria aceitar, porque falava que era obra de Deus, porque vinha de Deus, mas, na verdade, era uma interpretação que as pessoas faziam contrárias à ciência e não aceitavam a mudança para se adaptar a essa nova realidade, essa nova informação. Então, quando vem a Gênese e vem trazendo todo esse complemento de informações, ele chega a essa conclusão aqui. Ó. Então, a Gênese vem depois de 10 anos do Livro dos Espíritos e continuava tão sólido, o Livro dos Espíritos, continuava tão sólido como então. Nenhum dos seus princípios fundamentais havia sido abalado pela experiência. Todos permaneciam em pé. Hoje, 165 anos depois, na época do Aquilano era 100 anos depois, se ainda vivesse entre nós, o codificador poderia dizer o mesmo.
Aqui tem um ponto importante. No meio espírita, tem pessoas estudiosas, que se dizem estudiosos, talvez, que falam que o livro dos Espíritos é antiquado, que o Evangelho é antiquado. Tem gente que fala que o Evangelho está mal escrito, que tem períodos longos. Eu nem sei direito o que é esse negócio de período, né? O pessoal fala isso. Quer dizer, traz as críticas, às vezes na forma, sem analisar o conteúdo. Então, nós precisamos analisar o conteúdo. Estamos livres para analisar usando as informações e as expressões do nosso tempo. E quando nós analisarmos usando essas informações de agora, nós veremos que não tem nada para ser consertado. E não tem nada antiquado. Que é só uma questão, às vezes, só de adaptação de palavras, que os Espíritos falaram várias vezes aqui. Vocês se virem aí com as suas palavras. Né? Em outras palavras, eles falavam assim, né? Se virem aí com as suas palavras. Aí. Né? Quer dizer, busca o entendimento. Ou seja, expressões de 2.000 anos atrás, de 200 anos atrás, claro que mudou muita coisa. Então, os dicionários estão aí para mostrar para nós que dificilmente você vai achar uma palavra que significa só uma coisa. Então, tudo isso já é indício de necessidade de adaptação, de readaptação do termo que fique mais adequado para o momento e para a informação que vai ser passada. Sim? Você falou na semana passada que já falou Sim. Quarta vez ele falou de estudar. Isso. Isso. Tem. O Divaldo disse que até hoje ele estuda, ele lê e estuda os Espíritos. Até hoje. Nós vamos encarnar, chegar do lado e exatamente. Mas é bem lógico isso. Por quê? O que você era, como você pensava no ano passado, se você continua evoluindo, você está no outro patamar do pensamento. Então, quando você vai estudar novamente, isso traz informações que antes, lembra que o nosso raciocínio é o piso, né? Nosso juízo é o piso. Então, olha, eu mudei de piso, eu mudei um pouquinho, então tem que ver tudo de novo, porque agora meu a compreensão é outra. Aí, de novo, vou ter que ler de novo. Então, vai ser. Sucessivamente. E vai mudando. Gente, eu estou estudando esse livro dos Espíritos aqui, quer dizer, não tanto como deveria, mas eu tenho estudado o livro dos Espíritos assim, com uma certa, até com uma certa coisa que é obrigação, né? Que o pessoal fica todo mundo pedindo para falar do livro dos Espíritos. Então, tem várias situações aí, nós estamos ensinando a quarta vez, e fui eu que fiquei aqui na frente as 4 vezes, já as 3, né? Agora começando a 4. E em diversas outras situações. Eu nunca vejo um assunto aqui, até coisa que eu já decorei. Eu citei aqui agora a questão 919, eu já decorei a questão, a pergunta, a resposta. Né? Mas, mesmo assim, toda vez que você vai repetir a pergunta e a resposta, ela chega como se fosse uma novidade daquele momento. E tem sempre encaixa num assunto diferente. Você tem várias possibilidades de falar do mesmo tema do Evangelho. Foi ontem, foi assim, domingo, na Novinha Teixeira, nós falamos sobre o capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem e caluniam. Né? O assunto foi esse, amar os inimigos. Eu estava vendo o Evangelho por Emmanuel, ele traz lá uma estatísticazinha lá, né? Falando dos capítulos e versículos do Novo Testamento que foram comentados pelo Emmanuel. Esse versículo é o mais comentado. 21 vezes. Ele falou 21 vezes sobre o mesmo versículo de forma totalmente diferente. Entendeu? Tanto é que gerou 21 mensagens diferentes. Outros lá tem 8, tem 11, tem 12, tem 5,
Tem muitos dos versículos do Novo Testamento, variados, né? Tem do Evangelho, tem das cartas de Paulo, muito das cartas de Paulo, tem das cartas universais, nem tanto, um pouco do Apocalipse, tem de todos. Mas esse, em especial, chamou atenção principalmente para isso. Você tem uma variedade muito grande e pode variar mais ainda, porque você pega uma mensagem do Emmanuel, quando você vai analisar a mensagem do Emmanuel, você vai achar um monte de outros desvios para achar o entendimento do assunto dentro da mensagem que ele trouxe, comentando o assunto e sugerindo novas ideias, novos assuntos, para que a gente realmente entenda. Agora, o mais importante e o mais difícil que tem sido para nós é exatamente o entendimento que nos leve à prática constante do que foi ensinado. Daí a necessidade da repetição. Por quê? Amar o inimigo só vai acontecer quando nós tivermos um motivo para nos sentir agredidos de qualquer forma e revidarmos imediatamente com um bom comportamento sugerido pelo Evangelho. Fazer o bem imediatamente e orar pela pessoa que pode ser o inimigo daquele momento. Ou a pessoa ou a situação. E nós realmente estamos muito longe disso. A gente analisa as pessoas e nós nos analisamos, né? Nas expressões, nas nossas preces. Às vezes, nós fazemos críticas nas preces. Às vezes, nós falamos coisas nas preces que são agressivas. Agredimos as instituições, as pessoas, indiretamente, é claro, a intenção não é essa. Então, está muito longe por isso, por causa dos detalhes, da essência do ensinamento que precisa ficar gravado para ser utilizado imediatamente. Né? Chega a pessoa para prender Jesus, os guardas. Eu estava esperando, os outros nem tanto. Eles já sabiam, mas estava no esquecimento. Né? Estava naquela possibilidade. Mas será que vem? Não deve vir, não, né? Mas ele chega. Imediatamente, ele se oferece. Sou eu. Aí você para e pensa assim, se chegar a polícia que agora para me prender, eu simplesmente vou falar, só eu vou me pegar? Então, já começa por aí. Então, é muito mais amplo nesse sentido, porque qualquer agressão, qualquer situação contrária ao nosso pensamento vai gerar do outro lado isso que nós chamamos de inimigo. Porque o agressor, de qualquer intensidade, por qualquer razão, ele passa imediatamente a ser nosso inimigo, porque nós o elegemos como inimigo. Tá? Então, esse material precisa ser muito estudado ainda. Mas nós já melhoramos? Já. Quando eu comecei no Espiritismo, eu estava na gráfica da CEMIG, não esqueço disso. Deve ter o quê? Nossa, melhor nem tentar lembrar, né? Quase 40 anos. Outro dia mesmo. Estava na gráfica da CEMIG, esperando a Marília. A Marília trabalhava lá na copiadora, né? Esperando a Marília. Ela está aqui? Tá. Esperando a Marília para tirar um xerox, né? A gente ia lá na copiadora, tirar o xerox. Tá. Tinha uma pessoa lá no balcão, né? Tinha um balcão, e eu lá no balcão, duas senhoritas conversando, e uma falou para a outra assim, Deus é tão imprevisível, tão estranho, e às vezes tão confuso, que olha só, ele fala para a gente amar inimigo. Olha que absurdo que é isso. Ela falou exatamente assim. Eu lembro até quem foi, não vou citar não, cara. Eu lembro até quem foram as pessoas que falaram. E eu fiquei com isso, porque naquele tempo eu já estava começando a entender que a ideia não era exatamente aquilo que elas estavam falando. Eu estava começando a ler o Evangelho. E aí a gente vai.
Então, o que é que o Espiritismo está trazendo para nós? Uma proposta de entendimento. E por isso que lá no Evangelho vai falar da fé raciocinada. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, o fato, em qualquer circunstância. Você só encara um fato ruim tranquilamente, independente da circunstância, quando você está realmente preparado para isso. Então, não é só preparado intelectualmente, preparado moral e espiritualmente também. Esse é o objetivo, essa é a intenção da doutrina. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque aqui na frente ele fala que o método, quando ele fala da legitimidade do livro, né? Ele fala assim, tem muita coisa que o Herculano fala aqui que está repetido lá na introdução, tá? Ele até cita. Ele fala assim, o método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem na sua própria simplicidade a garantia da sua eficiência. Podemos resumi-lo assim. Primeiro, escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. Análise, segundo, né? Análise rigorosa das comunicações, para evitar o falso profeta. Né? Análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Pondo de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Ele está falando da própria doutrina. Toda vez que você achar alguma coisa aqui que não possa ser logicamente justificado, você tem que rever. Tem que buscar uma outra visão. O Emmanuel, quando ele encontrou o Chico, eles começaram aquele diálogo inicial lá, né? Perguntou se ele servia, se podia trabalhar com ele e tal, né? Ele faz aquelas duas condições e fala que a primeira é dividida em 3 partes. Todo mundo lembra da primeira, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E a segunda? Toda vez que eu disser alguma coisa que seja contrária ao Evangelho de Jesus e à doutrina, deixe o que eu falei e fique com o Evangelho da doutrina. O Emmanuel. Orientação que ele deu para o Chico. Certo? O que ele deu? Liberdade para o Chico questionar o ensinamento dele. Certo? Controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Consenso universal, ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Então, era muita coisa nova que estava chegando. Era muita ideia nova. Muita coisa que seria sujeita a contestações, que criaria muita polêmica. Eu sempre acho que o espírito que está aqui, né, foi batizado, né, aqui com o nome de Hipólito Leon Delisar Rivail, e depois passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Esse espírito sabia de tudo isso, mas ele era o representante nosso aqui para fazer as perguntas sobre os assuntos que seriam interessantes para nós. Então, ele tinha que questionar tudo isso para deixar para nós o mais claro possível. Se ele era um espírito superior, ele não precisaria de muita orientação para saber das coisas, para lembrar, não. Mas ele sabia que precisava deixar o máximo possível de clareza para nós. Então, o que ele fazia? Consenso universal. O mundo inteiro aceitando? Não.
um consenso universal dentro de uma quantidade de informações com a mesma lógica, vindas de fontes diferentes, de médios diferentes, de lugares diferentes. Porque vindo de vários médios de um mesmo lugar, é suspeito. Certo? Então, de lugares diferentes, de médios diferentes. Para que houvesse, e ainda submetido à razão e ao bom senso. Foi só da França? Não, foi do mundo inteiro. Tá, as citações mais foi da Europa, né? Especialmente da França. Mas lá na introdução do Evangelho, ele fala que vieram mensagens de mais de 1.000 centros diferentes. De várias partes do mundo. Isso. É. E com muitas coincidências. A espiritualidade foi encaminhando a teoria. E ele cada vez mais convicto daquela realidade. Porque chegava a resposta pertinente com a pergunta que ele tinha elaborado. Exatamente. Então, os assuntos iam encaixando. E é claro que depois deve ter facilitado que ele foi entendendo o próprio meio de comunicação e foi ficando claro que eram os espíritos que faziam. Então, a comunicação era dos espíritos. E eles se comunicavam através de médiuns. Certamente, essas mensagens que precisavam ficar e precisavam ser ensinamento para nós, eles iam usar médiuns simples, como um analfabeto Chico Xavier, aqui de Pedro Leopoldo, analfabeto entre aspas, mas que tinha a simplicidade, que tinha a pureza necessária para que o ensinamento viesse através dele e passasse com o máximo de fidelidade para a análise dos sábios depois, né? Que não conseguiam contestar. É o caso do Chico. O que veio através do Chico, a quantidade de informação que veio através do Chico e que só agora e só depois, né, foram confirmadas pela ciência, é muita coisa. Muita coisa que, um dia, falando aqui sobre a glândula pineal, a Joana, que é médica, ela tinha vindo de São Paulo, ela estava fazendo uma tese em São Paulo sobre exatamente glândula. Ela estava especializando nessa área. O dia que eu li aqui o Missionários da Luz, eu comentei um trecho dele aqui, falando sobre a glândula, eu nunca vi isso. Ela falou, eu nunca vi essa explicação que está aí para essa glândula. Para nós, essa glândula praticamente não existe. Agora, recentemente, que alguns cientistas começaram a chamar atenção para a existência e a importância dela dentro dessa visão que já veio pelo André Luiz em 1940 e pouco, 50 e pouco. Entendeu? E não foi só isso, tem muita coisa, tem muita informação. Então, na época do Kardec, era mais difícil ainda, porque a própria ciência estava em pleno desenvolvimento no século XIX. Muita coisa que a ciência avançou foi exatamente do século XIX. Enquanto o Espiritismo avançava lá com Kardec, a ciência avançava nas diversas outras áreas. Então, muita informação não tinha ainda, com a clareza que precisava. Né? Então, o Espiritismo vem realmente trazer todas essas informações. Ele fala aqui, o consenso, né, fala, armado desses princípios, excusado rigorosamente nesse critério, Kardec pôde realizar a difícil tarefa de reunir a série de informações que lhe permitiram organizar esse livro. Interessante lembrar que esse mesmo critério, em parte, havia sido ensinado por João em sua primeira epístola, que foi lida aqui hoje. Capítulo 4, versículo 1, bem como pelo apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios. As raízes do método kardeciano estão no Novo Testamento. Não acrediteis em todos os espíritos. Analisar tudo. Não se pode confundir, porém, o método doutrinário
com os métodos de investigação científica dos fenômenos espíritos. No trato mediúnico, a premissa da existência do espírito e da possibilidade da comunicação já está firmada. O que importa é o controle da legitimidade da comunicação. Na pesquisa científica, tudo ainda está para ser descoberto e provado. As investigações científicas podem variar infinitamente de processos e métodos, de acordo com os investigadores. As sessões mediúnicas não podem fugir ao método kardeciano, que se comprovou na prática há um século, o único realmente eficiente e que procede, como vimos, das reuniões mediúnicas da era apostólica. Então, ele vai comparando, vai mostrando um lado do outro e vai chegando às conclusões, às orientações de como foi organizado tudo que nós vamos ver no Livro dos Espíritos e na doutrina que vem toda depois, para que a gente tenha uma condição de confiabilidade nesses ensinamentos, para que nós possamos crescer com eles. Então, para que nós assimilemos esse conhecimento, é preciso compreendê-lo, é preciso estudá-lo. Por isso que ele vai falar da fé raciocinada lá na frente. Então, a fé raciocinada, ela é alimentada pelo conhecimento, pela razão, pela lógica. O raciocínio, sem conhecimento, você não tem como andar com ele. O que eu sei sobre determinado assunto? Nada. Como é que eu vou raciocinar sobre isso? Como é que eu vou discutir isso? Como que eu vou conversar sobre esse assunto com uma determinada pessoa? Né? Então, primeiro o conhecimento. Quanto mais amplo o conhecimento, mais fácil o entendimento. Quanto mais entendimento, mais possibilidade de vivência, de agir de acordo com. Sou reencarnacionista? Sou. Acredito em reencarnação? Acredito. Vivo como reencarnacionista? Não, ainda não. Por quê? Porque o conhecimento que nós temos a respeito ainda é insuficiente. Para a gente viver como reencarnacionista e olhar para uma barreira daquele tamanho de pedra cair em cima daquelas pessoas lá em Capitólio, e entender claramente que uma das explicações a reencarnação traz para nós claramente. Aí falou, bom, ali tem um processo reencarnatório que levou aquelas pessoas àquela situação, então está tudo de acordo com a justiça de Deus. Ok? Ok. Você é muito frio. Nossa, isso é uma coisa. Isso não está envolvendo sentimento. Está envolvendo a explicação. Para que o meu sentimento seja equilibrado. Para que eu mande para essas pessoas vibrações boas, positivas, e não de revolta, não de pavor, não de tragédia, porque isso todo mundo já manda. O que eu preciso mandar para essas pessoas? Pensamento positivo, vibração positiva, entendimento, conhecimento. Se um espírito daquele desencarnou lá, ou um familiar dele, se aproximar de nós, e nós dermos essa explicação com tranquilidade, com firmeza, com um sentimento bom, é isso que vai consolá-los e futuramente esclarecê-los. Mas se eu fizer como a grande maioria faz, falar da tragédia, da fatalidade e da desgraça que foi tudo aquilo que aconteceu lá e com a pandemia, com todas essas coisas, isso vai acrescentar o quê? Mais tragédia, mais tristeza, mais sofrimento, mais dor, mais possibilidade de revolta e até alimentar as pessoas ao ponto de chegarem ao suicídio. Então, esse entendimento precisa ser bom para nós e nós precisamos assimilá-lo para passar aos outros.
fazer com que o mundo se torne melhor através do conhecimento que nós estamos aprendendo, recebendo, procurando praticar dentro do nosso possível e repassando para que o mundo se torne melhor. Esse é o grande objetivo. Nós vamos fazer a prece uma vez para encerrar, né? Agradecer a Jesus pela oportunidade de hoje, agradecer a todos os participantes, os aqui presentes e os ausentes lá. Eu ia falar desencarnados, mas os da internet não são desencarnados por enquanto, não. Né? Os desencarnados são outros. Vamos pedir a Jesus por todos nós, por todos os nossos companheiros, por todos aqueles que viveram isso que estão chamando de tragédias, mas que são fatos naturais, que são oportunidades para que todos nós possamos rever os nossos comportamentos, sentimentos, conhecimentos, e que possamos buscar nessa doutrina que estamos iniciando um novo entendimento, um novo aprendizado dela, para que ela nos console e para que nós possamos consolar os outros através dela. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje, pela oportunidade de sempre. Obrigado ao nosso irmão Allan Kardec, a todos os espíritos que colaboraram para a organização dessa doutrina, todos aqueles que a mantiveram durante esses 165 anos. Obrigado a todos. Obrigado àqueles que colaboraram para a existência desse cantinho de Jesus. E a todos vocês, encarnados, desencarnados, a todos nós que estamos aqui buscando conhecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Jesus esteja